Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, para o primeiro vídeo que dá sobre os exercícios relacionados com o equilíbrio de solubilidade da ficha prática de exercícios de química, de curso de química UM. Salientar que encontro disponíveis relações minhas a meu critério de exercícios de 1 a 28 relacionados com equilíbrio de solubilidade da mesma ficha de exercícios, mas inclusive salientar que encontro disponíveis demais exercícios sobre o mesmo conteúdo, mas que não está relacionado com os problemas da ficha. Portanto, para si que está interessado em mais aprofundar vídeos relacionados, e com certeza, para si que tem dúvida, tem mais uma razão para eliminar todas as dúvidas relacionadas ao capítulo criptografia, através de resoluções, demonstração sobre o meu critério de síntese, análise e resolução de problemas relacionados com a criptografia. Bom, porque estamos pedindo que a vida nova, sugiro use máscara e siga as recomendações de tela. Previna-se e a seu próximo por simples uso de máscara, pois a Covid-19 é fluentemente obtida por vias respiratórias, segundo os dados mundialmente coletados. Portanto, importa-me inclusive salientar que encontro disponíveis resoluções minhas a meu critério de resolução de exames de admissão de Química UM, e fui primeiro a Moçambique com vídeos de youtubers recebendo exames de admissão de Química no país. Para si que duvida, sugiro pesquisa com mecanismos de busca, atendendo a comparação aos primeiros vídeos em termos de datas, em comparação com os outros vídeos disponíveis sobre o mesmo conteúdo, ou seja, critério, ou seja, resolução de exames de admissão de Química. Refiro exames de admissão de Química, incluindo contas demais resoluções do meu critério de Química em ensino superior. Bom, indo ao essencial, exatamente a forma de continuidade da ficha de exercícios de Química relacionados ao equilíbrio de solubilidade, que é de Química de exercícios de Química UM. Bom, portanto, para si que tem dificuldades relacionadas ao equilíbrio de solubilidade, é mais uma razão para todas as dúvidas eliminar-se pelos meus vídeos, pela visualização dos meus vídeos. Assistam. Para si que está a primeira vez ao canal, sugiro subscreva-se ao canal YouTube Valdo Mário, partilhe e deixe ficar seu like, e salientar no final deveria ser apresentado. O último vídeo foi questão 28. Então agora dando continuidade à questão 29. Bom, o que diz a questão 29? Questão 29: suponha que um químico faça a seguinte mistura: 50 ml de 0,2 mil molares de cloreto de sódio e 50 ml de 0,25 molares então de nitrato de prata. Qual seria a molaridade final de cátion prata se todo o ânion cloreto precipitasse de acordo com a equação ânion cloreto, meio coisa mais prata, cátion prata, então produzindo aqui cloreto de prata. Ok, mas antes importa-me salientar, referir, recordar, contra a Covid novos máscaras e outras recomendações de tutela. Portanto, para si que está pela primeira vez ao canal, e para si que está sempre ao canal mas não está subscrito, sugiro subscreva-se ao canal YouTube Valdo Mário, que é meu nome, partilhe e deixe ficar seu like. Bom, partilhe para que o vídeo possa chegar às pessoas que possam ser úteis, e deixe ficar seu like para que inclusive o YouTube partilhe automaticamente o vídeo para que possa chegar às pessoas às quais possam servir. Portanto, indo na resolução do problema da questão 29, deixando mais uma vez a ilustração do problema, para si que tenha ficado para trás. Então, neste caso aqui estão prontos. Então, indo à questão de dados. Então, questão 29. Então, tem 50 mililitros. Tem 50 mililitros.
50 ml de cloreto de sódio, inclusive tem a sua concentração igual a 0,2 molares e também 50 ml de nitrato de prata e sua concentração em conformidade com os dados do problema é 0,25 molares. 0,25 molares. Bom, a junção dessas duas substâncias, do cloreto de sódio e nitrato de prata, então teremos aqui nitrato de prata, mais cloreto de prata, produz-nos aqui cloreto de prata, e neste caso o nitrato de sódio. Portanto, considerando o corpo de fundo, neste caso será o cloreto de prata, um precipitado. Então, representando desta forma iônica, teremos aqui cátion prata, anião nitrato, mais cátion sódio, mais anião cloreto. Então, produzindo aqui o precipitado, mais nitrato, mais cátion sódio mais nitrato. É a melhor coisa. Agora, antes de mais nada, deveria confirmar aqui a certa equação para si. Trata-se de comitê de direção ou reação química que consiste sempre em balanceamento. Então, verificar se está balanceado. Então, cloreto, nitrato de prata, depende de prata, para produto. O sódio tem sódio no todo. Nitrato tem também, portanto, sódio, oxicloro, tanto. Então, balanceado, confirma. Então, neste caso, simplifico. O que tem em comum: nitrato, cátion sódio, ou seja, anião nitrato e anião nitrato. Então, restam aqui, neste caso, mais anião cloreto, corpo do fundo, produzindo aqui o precipitado. Então, neste caso, como a cloreto de prata é uma substância pouco solúvel em solução aquosa, então significa que teremos aqui em equilíbrio, então corpo de fundo, pois à medida que forma-se, as regiões tornam-se a formar o precipitado, tornando pouco solúvel, ou seja, dificultando a dissociação, que é a separação e a inversão do próprio cloreto de prata, próprio composto pouco solúvel. Então, daqui a concentração, neste caso, dos íons H+, se eu verificar o problema tão bem, qual seria a molaridade final de anião, ou seja, H+. Então, quer saber apenas a concentração de H+, se todo o cloreto for precipitado de acordo com a equação, esta equação, que é a informação incluída. Então, como está precipitado, então, eu prefiro representar inclusive em forma de equilíbrio. Razões as quais expliquei. Pois, tratamos de precipitado, uma vez dissociando-se, que é separando, e a presença de carga, que é a ionização, então torna-se a formar o próprio precipitado. Por isso eu represento aqui o que é, neste caso, o corpo do fundo. Então, neste caso, teremos a concentração de Ag+, porque é o que pretende do problema. Então, será neste caso igual à concentração da espécie que faz com que, neste caso, haja o cátion prata. De onde é que provém? Provém do nitrato de prata. Portanto, teremos aqui concentração de nitrato de prata. Então, veja o seu volume de nitrato de prata em função do volume total. O volume total, que é o volume, neste caso, de cloreto de sódio mais volume de nitrato de prata.
volume do nitrato de prata. E neste caso é só questão de substituição dos dados, valores numéricos em conformidade com a expressão a qual deduzimos. Neste caso, o volume total depende, deste caso, do processo em que, neste caso, aqui encontra-se, porque tem cloreto de sódio a um determinado volume, incluindo nitrato de prata a um determinado volume. Então, no verdadeiro sentido, é o volume total como denominador. Então, portanto, essas duas partes. Então, isso significa, neste caso, que o número de mols de nitrato de prata, número de mols de nitrato de prata, em função de concentração, ou seja, volume total. Agora, substituindo, neste caso, em conformidade com os dados do problema, a concentração de íons H+, neste caso, será igual a concentração, neste caso, 0,25 molares vezes 50, que é o volume de nitrato de prata. Então, 50 sobre o volume total são 100 mililitros, que molaridade vezes mililitros, portanto não há necessidade de converter isso. Então teremos neste caso igual a 0,125 molares, que é a concentração de íons H+, que é a concentração de H+. Que é concentração de H+. Então, como eu dizia, neste caso do processo é que tem-se pensa aqui cloreto de sódio. Então, cloreto de sódio. Então, em forma de íons, teremos íons de sódio e cloreto em solução. Então, que é adicionado aqui nitrato de prata. Então, aí, nesse sentido, o mas então, repare que ao colocar-se aqui o nitrato de prata, teremos aqui cloreto de prata nessa junção. Teremos aqui cloreto de prata. Teremos aqui cloreto de prata. Então, como corpo de fundo, teremos como nitrato de prata como corpo de fundo. O que significa? Teremos aqui cloreto de prata. Então, que não vai se dissociar, porque à medida que vai se separar-se de uma solução aquosa, como representei nesta estiquiometria de direção, confrontado com a estiquiometria de direção, nesse caso, dá uma vida dissociando-se, a partir dos íons formar-se mesmo precipitado, que é, neste caso, com o corpo do fundo. Então, teremos este caso. As irmãs e cloreto. Bom, mas o problema aqui está finalizado. Então, problema resolvido. Então, neste caso, indo para outra questão, mas antes sugiro recordar, subscreva-se ao canal do YouTube Valdomar, identificar seu like, partilhe. Dúvidas, será prazer respondê-las. Neste caso, trata-se de questão 29. Então, indo para a questão seguinte, questão 30. Calcule o KS, ou seja, como se custa a solubilidade do carbonato de bário, sabendo a solubilidade deste sal em água é de 0,013 mol por litro. Ok, então 30. A questão 30. Então, constante de solubilidade de sulfato, ou seja, carbonato de bário,
Tendo solubilidade de carbonato de bário igual a 0,013 molares. Então, teremos aqui carbonato de bário em equilíbrio de difusão aquosa. Então, teremos aqui, eu evito tentar colocar água nesse sentido, para que não confundas com seletividade, porque pode produzir determinado composto tendo água. Aqui pode colocar hidróxido de bário, depois ácido carbônico, então, mas só sem colocar água a pessoa consegue perceber que sempre possa ser. Mas tudo bem, teremos aqui cation bário 2 mais anião carbonato. Então, neste caso, KPS, ou seja, constante de solubilidade, então será para isso as regiões, concentração das regiões, produto das concentrações das regiões. Então, neste caso teremos para produto de solubilidade, ou seja, as concentrações, porque neste caso as concentrações são as nossas incógnitas, são os problemas, pois para a substituição depende também depende das concentrações. Então, concentração de cation bário 2 será igual à concentração do seu sal, seu carbonato de bário, e a concentração de carbonato, anião carbonato, também será igual a seu sal, que é carbonato de bário. Por quê? Porque a proporção estequiométrica, pela estequiometria de direção, salientar, esse é um capítulo, inclusive, da estequiometria química, ou seja, envolve noções básicas e essenciais de estequiometria química. Portanto, neste caso teremos tem-se uma mol de carbonato de bário e uma mol de cation bário 2 e uma mol de carbonato. Portanto, a concentração será a mesma. Porque tendo a concentração de carbonato de bário, será vezes uma mol aqui sobre uma mol de carbonato de bário. Então, neste caso teremos a função de constante de solubilidade. Constante de solubilidade será igual, neste caso, a concentração de carbonato de bário, carbonato de bário. Então, existem outras formas de resolver, mas a mais justa é que apresento depois em detalhes. Pois pode ser representado também em equilíbrio, as concentrações iniciais e no final no equilíbrio, mas para o equilíbrio sólido não faz parte, assim depois a sua concentração é igual a 1, então é igual a 1, portanto não intervém. Então no equilíbrio apenas teremos aqui das regiões. Agora, mas neste caso substituindo, porque digo constante de solubilidade é neste caso igual à concentração de carbonato de bário ao quadrado. Então, se a solubilidade de carbonato de bário é igual à sua concentração, então significa de que constante de solubilidade será igual, neste caso, à sua solubilidade. Então, elevado a 2, porque tem-se aqui ao quadrado. Então, teremos aqui, eu reparo para a solubilidade, o valor de solubilidade é de 0,013, então 0,013 molares, isto ao quadrado. Colocando isso na máquina, teremos 1,69 vezes 10 elevado a menos 4, molaridade ao quadrado. E problema resolvido. Mas querendo calcular, converter para gramas por litro, pode também, aqui, nesse sentido, ter que converter, calcular a massa relativa de carbonato de bário e multiplicar pela molaridade, mas elevando ao quadrado, porque tem-se aqui molaridade ao quadrado. Portanto, deixo isso como tarefa para si. Mas uma vez que forneceu-se a molaridade, para mim não vejo necessidade de ter que resolver para grama por litro, mas pode-se representar também em unidade de grama por litro. Então, sugiro que também resolva grama por litro, ou seja, converta para grama por litro. Indo para outra questão, essa foi questão 29, deixa eu ficar agora a questão 30.
Questão 30. Agora, questão 31. Antes prossigo, recordar, subscreva-se ao canal YouTube, vão Lumar, deixe ficar seu like, partilhe, se tentar dúvida será prazer para corresponder. Indo para a questão, neste caso 31, mas antes deixando ficar aqui a ilustração do que tenha redigido, parecia que se calhar não tenha verificado tão bem em algum dos sítios que eu tenha redigido. Portanto, questão 30, portanto, agora 31, vamos deixar vezes 2, né? Vezes 0,5 sobre 500. Indo para a questão 31. Então, questão 31. Calcula a solubilidade de sulfato de ferro em água a 18 graus Celsius, sabendo que KPS dessa temperatura é igual a este valor. Ok. Então, 31. Então, em conformidade com os dados do problema, tem-se aqui KS constante de solubilidade igual a 3,456 vezes 10 elevado a menos 52. Vezes elevado a menos 52. Então, quer saber a solubilidade, neste caso, de sulfato de ferro 3. Aqui o critério é o mesmo, neste caso, tendo aqui a constante de solubilidade, já o problema torna-se resolvido. Agora tem de se colocar isso em equilíbrio, tanto ferro, sulfato de ferro 3. Em solução ocorre, temos aqui ferro 3 mais, mas antes temos aqui 2, acertando, então 3, 2 mais. Então, constante de solubilidade será igual à concentração, produto da concentração de 6 íons elevado ao seu coeficiente estequiométrico aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Bom, neste caso o critério é o mesmo, portanto, parece que tenha percebido o exercício anterior, portanto, bom, para ter a solubilidade, a concentração de ferro 3 mais será igual, neste caso, à concentração de sulfato de ferro 3, mas, porém, não sendo 1 aqui, porque deve ser 2 vezes. 2 vezes a concentração de sulfato de ferro 3. Porque tem-se uma mole, tem-se 2 moles, uma mole de sal, tem-se 2 moles de cations de ferro. Agora, inclusive para sulfato, anião sulfato, sua concentração será 3 vezes a concentração de sulfato de ferro. Daqui é a questão de substituir. Então, a expressão de KPS. Então, KPS será igual, neste caso, à concentração de ferro 2 mais, então 3 mais. Então, eu digo aqui igual a esta expressão, da concentração, sua concentração, ou seja, do sal em que originou, e vezes 2. Então, terei que substituir aqui. Isto tudo elevado a 2. Então, vezes, aqui para a canião sulfato, também igual à concentração de sal. E elevado a 3.
elevado a 3. O que significa de que, neste caso, teremos, aqui teremos o 4. Então, 4, construção de ferro, S3, ao quadrado, vezes, então, 3 ao quadrado, ao cubo, vezes 27. Neste caso, ao cubo. Agora, neste caso, teremos 7 vezes 4, 27 vezes 4, 7 vezes 4 dá 28. Então, 8 vão 2, então 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. Então, portanto, 108, então, construção de ferro 2, S3. Então, tens aqui 2, as bases iguais, então, expoentes, então, adicional, então, temos 5, ela quinta. Então, a concentração de sulfurato de ferro 3 será, neste caso, igual a raiz da quinta do seu KPS sobre 108. Então, teremos aqui esse KPS 3,46 vezes 10 elevado a menos 52 sobre 108. Sobre 158. Agora, significa que a concentração se o sulfurato de ferro 3, então se eu colocar na máquina, shift raiz quadrada, então depois vou colocar aqui 5, então 3,456 vezes 10 elevado a menos 152, então sobre 108. Então 2 vezes 10 elevado a menos 11. Então 2 vezes 10 elevado a menos 11 molares. Bom, então neste caso a concentração, uma vez que a concentração é igual à solubilidade, uma vez que a concentração é igual à solubilidade, da solubilidade, então teremos aqui concentração solubilidade de sulfurato de ferro 3 igual à concentração de sulfurato de ferro 3. Então, portanto, agora 2 vezes 10 elevado a menos 11 molares. É o que o problema pretendia. O problema pretendia saber a solubilidade. Bom, neste caso, solucionei o problema. Só foi a questão 50, aliás, 31. A recordar mais uma vez, subscreva o seu canal YouTube, Paulo do Mário, partilhe e deixe ficar seu like. Então, este é o que o problema pede. Então, deixando aqui ficar a ilustração de que tenha redigido, parecia que se calhar não tenha ficado tão bem, da questão 31. Da questão 31. Votos de um proveito à absorção do conhecimento de que deixei ficar ao meu canal. Parecia que está vendo o vídeo e sugiro, não seja egoísta, partilhe para outros, para que os possam adquirir proveito. Se a forma como resolvi, possivelmente não encontrar nenhum dos manuais, mas
é uma síntese de resolução que, de modo a tornar percentuário, inclusive, de forma mais sólida possível e justa. Então, esta questão foi 29. Trinta e 31. Tá, acho que não. Dando continuidade sobre a resolução dos demais exercícios. Então, parece que tem dúvidas relacionadas a todos os vídeos que abordei sobre o mesmo conteúdo. Todas as dúvidas, caso assista, então acredito que serão eliminadas todas as dúvidas. Com mais possibilidade de detalhe, de comentar, caso de mais dúvidas, para que eu possa resolver. Agora, essa foi a questão 31, agora indo com outra questão, 32, a sobriedade de of correto de prato, ok, aqui isso em inglês, of em inglês, então a sobriedade de correto de prata em água pura é de 1,3 vezes elevadamente 5 molar. Então, qual é a sua solubilidade na água do mar, onde anião correto, a sua concentração é 0,55 molares? Ok. Então, 32. Então, pense neste caso que a constante solubilidade neste caso não, é correto de prata. É correto de prata, sim, correto de prata. Então, solubilidade do correto de prata, neste caso igual a 1,3 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Então, a concentração de anião correto igual a 0,055. Não, é 0,55 molares. Então, solubilidade de correto de prata, eu pretendo saber, tendo em conta anião correto, então teremos aqui correto, em função, tendo em conta correto, essa concentração. Então teremos correto de prata em seus aniões, em seus regiões. Então, KPS igual a concentração AG+, anião correto. Então, concentração AgCl será igual neste caso a concentração de anião correto, igual neste caso a 0,55 molares. E neste caso, solubilidade de correto de prata será igual à concentração de correto de prata, igual neste caso a 0,55 molares. 0,55 molares. Porque aqui quer saber a solubilidade de correto de prata. Quer saber a solubilidade de correto de prata. Bom, nesse caso é igual a 0,55, mas também, por outra via, poderia dizer essa solubilidade é de correto de prata. Não, porque aqui nós teremos a concentração de correto de prata, claro, seria igual a concentração de anião correto, sim, mas também que é referindo a anião correto, mas agora cátion prata. Cátion prata.
Também seria igual à concentração de cloreto de prata. Também igual a 0,55 molares. Mas uma vez que a concentração, neste caso, uma vez que o problema fornece a solubilidade de cloreto de prata, e tem-se aqui uma determinada concentração, e tem que saber, pretende saber a solubilidade de cloreto de prata nesta concentração. Então, evidentemente, terei que achar nesta concentração de anião cloreto a solubilidade de cloreto de prata. Então, portanto, concluo que a solubilidade será mesmo igual a 0,55. Mas isso é informação geral. Digamos que a anião prata também será igual à concessão de cloreto de prata, porque a proporção para em termos de consistência estequiométrica, em conformidade dos dados do problema. Pertence aqui a solubilidade de cloreto de prata. Então, quer saber a sua solubilidade na água do mar, onde tem esta concentração. Então, isso é na água do mar. Então, teria que achar a solubilidade tendo em conta essa concentração, que é exatamente aqui. Teria aqui 0,55. 0,55. Passa para a questão 32. Bom, avançando com a questão 33. Questão 33 diz-nos, neste caso, deixa eu verificar como é que aos quais fica a resolução sobre o que está inclusive este vídeo. Então, mais uma vez, recordar-se para subscrever ao seu canal, deixe ficar o seu like e partilhe. Portanto, 32. Então, 33, já a possibilidade de tempo para resolver. Então, 33. Qual é a solubilidade de fluoreto de cálcio a linha A? 0,010 molar de nitrato de cálcio. Ok? 33. Então, temos aqui solubilidade de fluoreto de cálcio. Então, linha A, a concentração de nitrato de cálcio igual, neste caso, a 0,01 molares. Então, temos aqui o fluoreto de cálcio, cálcio 2+, sua dissociação e ionização na presença da água, em solução aquosa, neste caso, ser representado. Então, teremos aqui nitrato de cálcio. Então, é um sólido solúvel em água. Então, teremos aqui cálcio 2+, mais 2 anião nitrato. Aqui tem-se catião comum. Tens aqui catião comum. E encontra-se exatamente em comum, que é catião cálcio 2+. Então, KPS será igual a concentração. Antes, a KPS para essa expressão, tendo apenas fluoreto de cálcio, teremos concentração de seus íons.
quadrado. Então, do processo, tendo em conta a adição de nitrato de cálcio, teremos, neste caso, cálcio 2+, oriundos de fluoreto de cálcio, mais concentração de cálcio 2+, oriundos de nitrato de cálcio. Então, o resto daqui é o fluoreto. Então, teremos aqui anião fluoreto ao quadrado. Então, teremos neste caso Kp 3 vezes 12,9 vezes 10 elevado a menos 11. Então, 3,9 vezes 10 elevado a menos 11. Neste caso, pode verificar ao livro N clínica, que é onde verifiquei. Temos aqui fluoreto de cálcio, fluoreto de cálcio, deixa eu verificar aqui para vocês. O problema forneceu-se também. Só que já do problema, do que forneceu-se do problema é diferente do que nós temos aqui. Para o N-clínica, fluoreto de cálcio. Bom, é diferente, pois aqui é uma aproximação para 4 vezes elevado a menos 11. É mesmo. Portanto, teremos aqui 3,9 vezes elevado a menos 11. Então, igual neste caso a 0,01 molar. Então, mas posso aqui considerar X essa constituição. Então, essa constituição é de nitrato de cálcio. Então, neste caso, teremos inclusive igual a. Mas eu tentei resolver assim, poderia demonstrar passo a passo para si que se alguém tenha dúvida, para você ter que meter a direção. Como? Direi aqui. Esta é a concentração de nitrato de cálcio. Então, aqui teremos a concentração de cálcio 2+, oriundos neste caso de fluoreto de cálcio. Então daqui para ser detalhado. Então teremos aqui a concentração pela estequiometria da direção. Então teremos aqui concentração de cálcio 2+, será igual a concentração de nitrato de cálcio. Agora, concentração de, neste caso, nitrato, anião nitrato seria igual a 2 vezes a concentração de nitrato de cálcio, como informação adicional. Agora, teria que substituir aqui. Agora, para o fluoreto de cálcio, cálcio 2+, mais 2 anião fluoreto. Então, concentração de cálcio 2+, seria igual à concentração de fluoreto de cálcio. Então, vezes a concentração, aliás, vezes não, a concentração de anião fluoreto seria igual à concentração também de fluoreto de cálcio. Mas vezes 2. Então, é só substituir aqui, teremos, neste caso, porque o tempo não me permite, teremos aqui 3,9 vezes 10 elevado a menos 11
Então, igual a 0,01 mais o x aqui, então 2x ao quadrado, então igual a 0,01x ao quadrado vezes 4. Então, x será igual a raiz de 3,9 vezes 10 elevado a menos 11 sobre 0,04. 0,04. Então, teremos aqui igual a 3,12 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Então, significa que a solubilidade de fluoreto de cálcio será igual à sua concentração, igual a, neste caso, 3,12 vezes 10 elevado a menos 5 molares, que considerei como sendo x. Considerei como sendo x. Portanto, não há mais possibilidade para resolver mais exercícios, mas terei continuidade com os próximos vídeos, incluindo resolvendo mais esse exercício. Hoje tem mais linhas do mesmo exercício. Bom, recordando, subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemar, partilhe, deixe ficar seu like, é tudo. Fica atento para o próximo vídeo por simples subscrição ao canal. Fique atento para o próximo vídeo, simples subscrição ao canal, deixe ficar seu like, partilhe.